Preparação do Flamengo para a partida deste sábado contra o Red Bull Bragantino. O Flamengo já de olho no jogo deste sábado, diante do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Já na transição física, Cebolinha realizou treinos no gramado à parte com o preparador Marlon Sindara. O jogo com o Bragantino será às 6h30 da noite deste sábado, pela 5ª rodada do Brasileirão. Alerta ligado no Flamengo. O Flamengo não está bem. O recorte do Flamengo é um recorte que preocupa. Não existe nenhuma relação de simpatia da parte de um setor importante da torcida do Flamengo para este treinador. Esse time do Tite não me parece com muita disposição para fazer mais do que isso que está apresentando, não. Os jogadores, muitos deles, andando em campo, sem inspiração. Grupo City quer tirar jogador do Flamengo. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Muito bom dia, nação. Uma ótima sexta-feira para todos vocês. Chega mais aqui no nosso canal. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo na manhã desta sexta-feira. Você que tá aí tomando seu café da manhã, se preparando para ir trabalhar, chega mais e vamos juntos aqui analisar todas as informações do Flamengo. Tem proposta chegando no Flamengo por jogador do Mengão, do Grupo City, exatamente. E tem também aí a preparação do Flamengo para a partida contra o Red Bull Bragantino neste sábado. E a perseguição, podemos dizer assim, entre a imprensa esportiva no técnico Tite. O Flamengo nesse momento não está vivendo um bom momento e o técnico Tite tem sido o nome da vez aí pela imprensa esportiva. Vamos analisar nesse momento, mas faz o seguinte, chega aqui, dando o seu like, vamos bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você não é inscrito no nosso canal, Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui todos os dias trazemos as notícias e as informações do Flamengo para vocês. E corre nos comentários, escreva de qual cidade você assiste nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Piauí, Paraná, Amazonas, se você está no Rio Grande do Norte ou no Rio Grande do Sul, não importa a sua cidade, escreva nos comentários pra gente saber aonde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal da Flá TV e ESPN Brasil, João Guilherme, link na descrição como créditos. Bora então analisar as últimas informações do Flamengo. Fala, nação, o dia seguinte ao da vitória na estreia da Copa do Brasil foi com muito trabalho por aqui no Ninho do Urubu, com o Flamengo já de olho no jogo deste sábado, diante do Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. E rolou uma ótima novidade. Everton Cebolinha evoluiu na recuperação de uma lesão na panturrilha direita e iniciou a fase de transição. Se liga só. Apenas os jogadores que não iniciaram a partida contra o Amazonas, realizada na noite passada, foram ao campo nesta quinta-feira. Os titulares fizeram atividades na parte interna do CT. Já na transição física, Cebolinha realizou treinos no gramado à parte com o preparador Marlon Sindara. O camisa 11 trabalha com a expectativa de retornar diante do Palestino pela Libertadores no dia 7. Ele já soma 4 gols e 2 assistências na temporada. E também tem atualização envolvendo o Arrascaeta, que se recupera de uma pequena lesão na posterior da coxa direita. Ele realizou trabalhos leves no campo com o fisioterapeuta Márcio Puglia. O Flamengo ainda treina aqui no Ninho do Urubu nesta sexta-feira, antes de partir para São Paulo. O jogo com o Bragantino será às 6h30 da noite deste sábado, pela 5ª rodada do Brasileirão. Olha, Fãs de Esportes, a gente mostra aí o Flamengo em 23 jogos nessa temporada, tá? Um aproveitamento de 73,9%, 15 vitórias, 6 empates e 2 derrotas. O Flamengo venceu o Amazonas por 1-0, interrompeu uma sequência de 3 jogos sem vencer, mas a torcida não gostou do que viu mais uma vez. Zupa, a gente viu a lista também, mostrada pela Roberta Barroso, de todos os treinadores depois do Jorge Jesus, que a torcida não esquece de jeito nenhum. O Flamengo se tornou mesmo esse time que mói treinadores que chegam por lá, se ele não for parecido ou igual aos resultados do Jorge Jesus? Eu não sei se é exatamente isso, porque se a gente dessa forma isenta
os treinadores das suas responsabilidades também. Eu acho que a expectativa da torcida é que o Flamengo viva de novo o que viveu em 2019. Sim. Mas isso é diferente do que o Flamengo está vivendo agora. Não é que o Flamengo, olha, as coisas estão bem agora, mas não é como 19 e aí ninguém aceita. O Flamengo não está bem. O recorte do Flamengo é um recorte que preocupa. O Flamengo tem jogado mal, é um time que está jogando de maneira engessada. E aí todo esse retrospecto negativo dos últimos 5 anos para cá acaba voltando. Mas acho que o fato principal agora não é Jesus, não é 19. O problema é 24. O Flamengo não está jogando bem. Né? E acho que o trabalho do Tite, que tem aí 7 ou 8 meses, claro que teve mês de férias, mês parado, dá pra gente dividir em três fatias, 3 missões. A primeira missão, quando ele assume em outubro, era, e ele mesmo fala, classificar o Flamengo para Libertadores, porque isso não era garantido, e tentar brigar pelo título. O Flamengo se classifica para Libertadores e quase briga pelo título. Não brigou de fato, mas ameaçou. Então a primeira missão ela foi cumprida. Ser campeão brasileiro não era missão. A segunda, embora fosse possível pelo presente que o Botafogo deu, mas não foi para isso exatamente que o Tite foi contratado. A segunda missão era ganhar o Campeonato Carioca para o Flamengo voltar a erguer algum tipo de troféu. Ganhou com louvor. A terceira missão é o que vivemos agora, que é brigar a vera pelas competições reais que o Flamengo tem para a temporada. E nesse recorte as coisas não vão bem. O time está jogando mal, dá para dizer que o time tem jogado pior a cada rodada. É um time engessado, ofensivamente engessado, com uma dificuldade de criar repertório ofensivo. E isso, inevitavelmente, me remete ao que o Tite viveu na seleção brasileira no ciclo para o Catar, não no ciclo para a Rússia, que foi ótimo, mas no ciclo para o Catar. A seleção brasileira viveu por muito tempo o engessamento do seu padrão ofensivo, que só foi se desenrolar quando o Tite convocou, colocou para jogar e deu muito certo Vinícius, Rafinha e o Antony. Esses caras entraram e o Brasil deslanchou. E aí foi melhor para a Copa, embora não tenha feito uma grande Copa. Mas a gente viu, pelo menos eu vi no último trabalho do Tite, uma dificuldade de tornar o time criativo ofensivamente. E o Flamengo vive esse momento também. É um time engessado ofensivamente, um time burocrático para jogar. Então o recorte atual ele é ruim. E eu acho isso mais importante do que a gente voltar para 2019. O problema é agora. Não é que a comparação está injusta. O time não vem jogando bem e ontem fez apenas o suficiente para ganhar de 1-0 do Amazonas, que é um time muito mais fraco do que o Flamengo. Pois é, André, também quero a tua opinião em relação a isso. É um trabalho muito ruim, assim, merecem as vaias da torcida. E o que é que o Tite precisa fazer para começar a mudar, a voltar a gente a voltar a ter aquela perspectiva que a gente tinha do Campeonato Carioca? Eu acho, Marcela, que aí tem uma questão de como a torcida do Flamengo, pelo menos a parte mais vocal, que vai ao estádio, se manifesta em mídia social, como essas pessoas enxergam o Tite. Não existe nenhuma relação de simpatia da parte de um setor importante da torcida do Flamengo para este treinador. Por isso a contratação era uma contratação arriscada, mas é uma contratação que faz todo sentido do ponto de vista da competência do Tite, daquilo que ele já fez no futebol. Mesmo que uma parte da torcida do Flamengo dispense o que ele fez no futebol, o trate como simplesmente um retranqueiro, um treinador muito identificado com o futebol de São Paulo, em especial com o Corinthians, então já existe aí um nariz que se torce, que na minha cabeça só seria pior se o Tite um dia assumisse o Palmeiras. Tá. Então eu não consigo. O pior ambiente seria o Palmeiras. O segundo pior é onde ele está, é o Flamengo. E se algo não acontecesse rápido, ou seja, se o Flamengo não passasse com o Tite a jogar bastante bem e vencer, as coisas iam azedar como azedaram. Para mim, essa é uma das explicações. Então, aquilo que ele tem que superar em termos de opinião é maior, é mais grave, é mais difícil do que outros treinadores no lugar dele teriam de fazer. Isso à parte, o time joga mal, o time é receoso, o time parece não entender direito o que o Tite pretende, embora não seja uma coisa tão complicada assim. E, na minha opinião, é uma questão de funcionamento da ideia de jogo. Não é uma questão da ideia. O Tite vem sendo muito criticado por causa da ideia. A minha impressão é que se trata da aplicação da ideia pelos jogadores. E numa situação como essa, é muito comum treinadores desviarem-se um pouco daquilo que são as suas convicções. O Tite não é esse tipo de pessoa. Ele não é esse tipo de treinador também. Então, eu imagino que agora ele vai insistir naquilo que ele está fazendo,
mas ele vai tentar, por intermédio de conversas, uma ou outra troca de jogadores, um ou outro ajuste, resolver esse problema. O fato é que as coisas não estão boas, o Flamengo não joga bem, não está nem próximo do potencial esperado desse elenco e o ambiente é ruim. Eu acho que seria, eu disse ontem isso no Linha de Passe, uma atrocidade mandar o Tite embora, mas não duvido que isso esteja sendo discutido nesse momento, daquele jeito assim, se não melhorar em 1 mês, 2 meses, em X jogos, nós vamos ter que interferir, porque essa diretoria é plenamente capaz desse tipo de coisa. Mas eu percebo, e acho que tá na cara, todo mundo que acompanha mais de perto. Já existe uma parte da torcida e uma parte da crítica que se manifesta de uma maneira muito exagerada, na minha opinião. Já existe uma coisa decretada de que o Tite não é técnico para o Flamengo, que esse futebol aí não é o que o Flamengo tem que fazer e que não vai dar certo. Isso dá para perceber. Dá para resolver? Eu acho que dá. Mas eu não sei nem se o Tite sabe como resolver isso agora. Zupa, também quero a tua opinião em relação a isso. Você acha que o Flamengo pode estar caminhando para um trabalho curto do técnico Tite? Como é que você imagina que ele vai resolver esse problema? E se realmente o maior problema para o Tite agora é o extracampo do que o campo? Na verdade, o maior problema é o campo. Porque se o campo coisa leva a outra, se o campo tivesse bom, o extracampo não estaria ruim. Sim. Mas é fato que são duas coisas a serem administradas. Eu sempre falo aqui sobre os pilares que mantêm o trabalho, que é o pilar interno, que é a relação interna, o pilar externo, que é a visão que o lado de fora tem do trabalho, e os resultados. Sim. O pilar interno me parece ok, o Tite é um cara de relação muito boa. O pilar externo está criando rachaduras perigosas e o campo não está bem. Então, sim, a maneira que ele tem de melhorar o pilar externo é melhorar o campo nesse momento. E para isso ele tem que encontrar soluções. Mas, assim, existe um problema tático e técnico. O Flamengo não está jogando bem e o Tite é muito responsável por isso como comandante, mas existe também, eu acho que a gente tem que olhar para isso, um desequilíbrio físico dentro do elenco. O Flamengo está vivendo com problemas físicos. Então a gente tem, dentro do mesmo elenco, um Gerson, que é um cara muito importante, voltando de lesão, e desde que ele voltou da cirurgia renal que ele fez, não voltou bem. O Arrascaeta, que as pessoas criticaram porque foi preservado, e está provado que ele foi bem preservado, ele estava no limite, teve lesão muscular. Ele é um cara que demanda cuidado. Ele foi preservado e teve lesão muscular. Imagina se não tivesse sido poupado. O Gabriel voltou agora e o próprio Tite, a gente conversou anteontem, né? Se o Tite poderia... Foi ontem? Não, foi anteontem. Se o Tite poderia ceder aos apelos e colocar o Gabriel... O próprio Tite admitiu que sim, que foi levado pelo ambiente e colocou o Gabriel mais tempo do que deveria colocar. Então o Gabriel também no outro nível. O Cebolinha estava no limite físico, machucou. Esses caras vão voltar de lesão e vão estar num outro estágio. Então, pro tipo de jogo que o Flamengo tem que fazer para melhorar o seu padrão, é preciso também considerar que os jogadores não estão na sua melhor forma física por diferentes motivos. Isso não isenta a comissão técnica do trabalho que nesse momento não apresenta um bom padrão. Isso é mais um problema a resolver para um Flamengo que hoje tem um jogo muito burocrático. O que se espera do Flamengo é um jogo de qualidade. E o Flamengo tem mostrado um jogo muito quadradinho e que quando o time é um pouco mais organizado impõe problemas ao Flamengo, como o Botafogo, por exemplo, impôs na última rodada. E os problemas vão aumentar, né? Porque o Flamengo vai perder muita gente e gente muito importante durante um período longo, quer dizer, durante um período potencialmente longo na Copa América. Até 9 jogos do Campeonato Brasileiro. Essa é uma coisa assim, muito complicada para qualquer treinador, ainda mais para alguém que está passando por esse momento, né? Essa aprovação, essa exigência de ter que mostrar. Então, talvez o Tite tenha que conseguir essa melhora sem os seus principais jogadores. O nível de dificuldade vai aumentar e muito para ele em breve. Tava vendo o Flamengo agora contra o Amazonas e esse time do Tite não me parece com muita disposição para fazer mais do que isso que está apresentando, não, viu? A impressão que passa é que acredita demais na qualidade técnica, e aí eu estou me referindo aos jogadores, acreditam demais na qualidade técnica, que é absurda mesmo, mas não tem sido suficiente para encantar, né? O Flamengo
Tem uma outra coisa que me chamou a atenção: o Flamengo anda em campo, sabe? Anda para atacar, anda para defender. Eu não sei se o adversário menos expressivo impôs essa condição, mas me parece um time meio indolente, desinteressado, sabe? Isso é esquisito, é estranho. Tem um treinador que eu considero um baita treinador, que não tem dado resposta. O elenco é extraordinário, mas é extraordinário mesmo, mas não me parece muito disposto a fazer mais do que tem feito, não, viu? Joga muito na expectativa de uma jogada individual, e tem muito jogador para fazer, no arremate do Pedro, agora do Gabigol, né, que voltou, mas não senti muita inspiração para jogar, não. É muito estranha essa postura do time do Flamengo, muito estranha. E o Grupo City pode tirar jogador do Flamengo a qualquer momento. O nome da vez é o zagueiro Cleiton. Sem vaga no Flamengo, o zagueiro Cleiton pode deixar o clube. A expectativa é que esse jogador tenha mais oportunidade nesta temporada. O Tite gosta muito desse atleta, mas quer esperar mais um pouco. E segundo o jornal Bola VIP Brasil, esse jogador tem chamado a atenção de outras equipes do Brasil e do exterior. E o Grupo City, que conta com times como Bahia, Girona e outros, além do Manchester City, também quiseram saber informações do jogador. Lembrando que a multa rescisória do Cleiton chega a quase 50 milhões de euros. Tite fez as 2 melhores campanhas de eliminatória da história do Brasil, à frente da seleção brasileira. A diferença é que o Flamengo, pasmem, ele se cobra mais ainda essa veia ofensiva do que a própria seleção brasileira. O torcedor do Flamengo, ele não aguenta ver o jogo sacal que aconteceu ontem no Maracanã e não reclamar, porque o Flamengo é o maior investimento da América do Sul, porque o Flamengo tem vários grandes jogadores e, com todo respeito ao Amazonas, que é um time de Série B, que vem crescendo dentro do futebol manauara e que é um time que conseguiu se defender muito bem, mas o Flamengo jamais pode ganhar só de 1-0. Por quê? Se fala tanto em calendário e o Flamengo poderia ter matado o segundo jogo. Qual era a missão ontem do Flamengo no Maracanã? Matar o segundo jogo da Copa do Brasil e se classificar. Qual foi a missão do Amazonas? Do Amazonas? Perder de pouco. Quem saiu mais feliz do Maracanã ontem? Sem dúvida alguma, o Amazonas. Então, o Tite, não só, e eu acho o comentário do Vene perfeito, ele precisa ter variação tática. O Flamengo sempre joga no 4-3-3, até colocou o Gabigol ali próximo do Pedro no segundo tempo, mas assim, sem nenhum entrosamento, sem nenhum tipo de treinamento, até porque o Gabigol tá 2 meses sem poder atuar pelo Flamengo. Foi muito mais no Bumba Meu Boi de, vamos lá, vou botar o Gabigol aqui pra ver se alegra um pouco a torcida. E não porque aquilo foi treinado. Então, o Flamengo é um time hoje que não mostra repertório. E acho que é isso que preocupa a torcida rubro-negra. Mas nesse momento, mudar treinador... Gente, eu sou totalmente contra essa ideia. Eu sou a favor das críticas. Eu não entendo quem defende o Tite e diz que o Tite não pode ser criticado. Por que não pode ser criticado? Verdade. O Tite está há 8 meses no Flamengo, ele já conhece o elenco do Flamengo. É tempo suficiente para ele fazer o time jogar. Ele tem uma matéria-prima suficiente para fazer o time jogar, mesmo na ausência de alguns jogadores. As críticas, elas devem acontecer, elas podem acontecer. Eu não vou ficar aqui controlando o torcedor no Maracanã. Ele pagou o ingresso, se ele quiser vaiar, ele vai. Se o torcedor achar justo vaiar, vai. Só não pode passar dos limites, faltar o respeito. Fora isso, agora, pedir saída de treinador nesse momento, até porque, beleza, vai tirar o Tite, vai colocar quem? Gente, o Tite é um bom treinador. Claro. A questão é que ele precisa entender que no Flamengo é diferente. O time precisa ser mais ofensivo, menos burocrático e ter uma variação tática, algo que ele não apresenta. Ele fica preso. Mas contra o Amazonas... Beleza, contra o Botafogo foi a mesma coisa, ele não teve variação tática. Contra o Amazonas não teve. Outros jogos ele também não teve. Repito, o que eu falei anteriormente aqui em outros programas. O último grande jogo do Flamengo foi no primeiro jogo da semifinal contra o Fluminense, que de fato o Flamengo fez um baita jogo. De lá para cá, o time oscila demais. Eventualmente faz alguns minutos bons, como foi contra o São Paulo, o que eu acho muito pouco para o que o Flamengo pode apresentar. Então, por isso eu critico o Tite, porque eu acho que é muito mais culpa dele do que dos jogadores. Os jogadores estão ali e vão seguir aquilo que o Tite passa. E, de fato, é isso que está acontecendo. Por exemplo, Pedrosa mencionou o Gabigol, a entrada do Gabigol. A câmera pegou o Gabigol falando para o Pedro, vamos 4-4-2, nós dois presos aqui. Só que isso não foi treinado, porque o Gabigol não estava treinando. Eles nem tocaram na bola, praticamente. É isso. Eles nem tocaram na bola.
E eu acho que talvez a falta que o torcedor do Flamengo mais sente é essa associação pelo meio, porque o Flamengo joga muito pelas pontas. O Flamengo tenta o cruzamento o tempo inteiro. Ele sobe o Vinha, ele sobe o Varela, ele sempre tá com ponta nas laterais para poder fazer esse cruzamento e conseguir achar o Pedro, como foi até no gol. Só que isso o tempo inteiro vai ficar manjado. O que o time adversário vai fazer? Ele vai colocar uma linha de 5, ele vai colocar uma linha de 4, ele vai tirar o espaço das entrelinhas e ele vai povoar a área. Então toda hora vai ser o quê? Cruzamento, rebatida. Cruzamento, rebatida. O Flamengo tem que criar associações pelo meio, coisa que o Arrascaeta, por exemplo, faz muito bem quando ele tá muito bem. De forma intuitiva. Só que a gente não pode ficar falando que o Flamengo, que tem um time de mais de 30 milhões de folha salarial, depende só do Arrascaeta. Gente, isso é um completo absurdo. Pedrosa, era só ele pegar o Lohan, que estava aberto na ponta direita, trazer para o meio. Eu tenho certeza que o time ia melhorar bastante, porque essa é a do Lohan. Quem acompanha o Lohan na categoria de base sabe, ele atinge um nível de futebol muito maior que ele atuando pelo meio do que aberto pela ponta. Tanto é que a todo momento ele pegava a bola aberta pela ponta e trazia para o meio. Por quê? Porque essa é a dele. E aí o Tite gritava, fica aberto na ponta. Mas o Lohan não é a característica dele, embora ele faça isso, só que a dele é jogando pelo meio. E eu tenho certeza que se ele fizesse isso, beleza, Vini, você entende mais que o Tite? Não, mas assim, dá pra gente ter um pouquinho de noção. Se você traz o Lohan aqui pro meio para jogar junto com o De La Cruz armando a jogada e o Bruno Henrique podendo ficar livre para pisar mais na área, o time poderia render mais, pelo menos na minha opinião. E o Gerson, que é um atleta que também tem essa capacidade de pisar, de ultrapassar linhas, não só com passes, mas também chegar na área, pisando na área como ele fez no ano passado, eu vi o Gerson parado, eu vi o Gerson praticamente imóvel. O Gerson pegava a bola, tocava de lado. Pegava a bola, tocava de lado. Esse não é o Gerson. Esse não é o jogador que a gente conhece. Eu acho que talvez isso também seja uma orientação do Tite. Tem que dar liberdade para ele. E aí o Tite e o Flamengo precisam entender que quando a gente tem uma tarja dessa num programa de um time que só perdeu 2 vezes no ano, Tite segue oscilando em maratonas de jogos. E a gente está falando de um Tite que só perdeu 2 vezes. Quando a gente fala isso, é um rubro-negro que cobra não só o placar, porque eu acho que o Flamengo e o torcedor do Flamengo já passou dessa fase. O torcedor do Flamengo hoje quer pagar o ingresso e como um bom... a relação não é muito além do torcedor, é do consumidor. Ele quer um espetáculo. Ele quer um jogo bom, ele quer assistir uma partida boa. Então chega no momento em que o torcedor, e com toda a razão dele, ele não quer só 1-0. Ele quer 1-0 com controle de jogo, ele quer quando um time tem uma qualidade técnica inferior, ele quer um show em cima do time e o torcedor tá certo. Vamos olhar o Gabigol entrando em campo? Espetáculo talvez nem seja a palavra certa. Acho que o torcedor cobra é desempenho. Porque você pode ter desempenho sem dar um espetáculo. O Palmeiras é isso. É isso. É você ter desempenho. E nem isso o Flamengo está apresentando. O Flamengo pode até vencer, mas não tem desempenho. Ontem foi um baita exemplo. Qual é o desempenho que o Flamengo teve ontem? Não teve desempenho. O Flamengo ganhou porque teve um lance ali que o Vinha fez um cruzamento absurdo e o Pedro botou a bola para dentro porque estava livre também de marcação. Foi uma falha defensiva do time adversário. Agora, qual desempenho o Flamengo está tendo? O último grande desempenho foi contra o Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Aliás, tem que agradecer muito ao Pedro, né? Porque se o Flamengo tem esse número que você falou aí, é muito porque o Pedro tem decidido jogos até mesmo quando o Flamengo não joga bem. Que temporada faz o Pedro? Olha aí o Gabigol, ontem voltou, né? A torcida bateu palma pro Gabigol e não para menos. O Vene trouxe ontem um recorte em relação aos ingressos. Quando o pessoal sabia que o Gabigol ia jogar, tinha um número X vendidos. Anunciou horas depois mais 10 mil bilhetes vendidos só pela presença desse cara aí, que é ídolo da torcida do Flamengo, sem sombra de dúvidas. Estava com a etiqueta para fora ali. Que eu acho que o pessoal deveria ter cortado. Eu sei que minhas filhas também não gostam da etiqueta. E ele entrou aí, ó. Tá aí o Gabigol aquecendo. Ali a etiqueta lá, ó. Tava bem grande essa etiqueta. E entrou. E qual foi o desempenho dele? Lá a etiqueta, ó. Pra você, ô Lucas Pedrosa, você... não tem como cobrar muito desempenho. Não é nem cobrar, não. Mas assim, o que você viu do Gabigol? Eu acho que a melhor coisa do Gabigol nesse jogo aí foi a entrevista que ele deu depois. Eu já falei aqui que é um jogador que consegue contornar muitas vezes essa crise em relação ao Flamengo, porque ele vai, bota a cara, ele fala a linguagem do torcedor e ele reconhece no pós-jogo o seguinte: olha, a gente precisa melhorar, tá muito claro que a gente precisa melhorar e a gente vai melhorar. Então é essa confiança de um líder, como é o Gabigol, de um ídolo, que o torcedor do Flamengo quer escutar. E sobre ele é aquilo, né? 2 meses parado, sem treinar com os companheiros, sem ter ritmo de jogo, sem nem treinar. Então quando você nem treina, quando você nem tem a dinâmica da bola, é óbvio que você vai ter muita dificuldade. O Tite fala que errou, mas eu não sei se errou também não.
deixar um pouco mais o Gabigol em alguns minutos dentro de campo. O problema é achar que o Gabigol ia resolver alguma coisa. Não vai resolver. É o momento de volta, é o momento de ele recuperar o ritmo dele e ele voltar a ser o jogador que a gente sabe que ele é. Existia uma expectativa de que o Flamengo se tornasse muito competitivo, muito forte, muito sólido, sempre foi uma característica das equipes do time. Mas a partir dali o negócio desandou, hein? Desandou. E isso é uma coisa nítida. O que está acontecendo, não sabemos. Clima no vestiário, jogadores enjoaram do Tite, jogadores cansados foram poupados, não gostaram. Não sei, mas que a coisa está estranha, está estranha. E aí é que eu entro no seguinte ponto. O Tite tem culpa? Tem, porque ele é o treinador do Flamengo. Então é óbvio que o Tite tem culpa. Mas a culpa é só do Tite, gente? Porque se vocês repararem, esse roteiro que começa a se desenhar com o Tite no Flamengo, ele foi igualzinho o roteiro do Domi, do Paulo Souza, do Vitor Pereira, do Jorge Sampaoli. O Rogério Ceni foi campeão, ganhou 3 títulos, muda um pouco de figura, mas também, num determinado momento, passou a ser questionado a ponto de tudo, a culpa era dele. Renato Gaúcho, a mesma coisa, que começou muito bem, jogando um grande futebol, encantador, o técnico com o maior número de goleadas no início de trabalho na história do Flamengo, depois desandou e embicou e não ganhou nada e perdeu o final de Libertadores para o Palmeiras, aquela coisa toda, acabou sobrando para o Renato. Então o que eu quero dizer é o seguinte, o Tite tem culpa, porque ele é o treinador, porque ele escala o time, porque ele define a forma de jogar. Mas percebam que este roteiro não é novidade no Flamengo, principalmente após a passagem de Jorge Jesus. E aí é que eu digo para vocês, os jogadores têm uma enorme culpa nisso aí também. Em todas essas situações aqui que eu citei de técnicos anteriores, os jogadores tiveram uma enorme culpa e muitas vezes saíram ilesos. Sobrou tudo para o treinador. E a direção de futebol do Flamengo, com o Marcos Braz, com o Bruno Spindel, vocês podem reparar, quando o Flamengo contrata um grande jogador como o De La Cruz, aparece, tira foto, beleza. Quando o treinador chega, beleza, vamos lá, abraço, tá sempre do lado, tirando foto. Início de trabalho, estão sempre ali, aparecendo, tirando foto, dando respaldo. Quando o tempo começa a passar e as cobranças começam a acontecer, que o time cai de rendimento, essas pessoas desaparecem. E tá tudo muito parecido. Todo mundo aqui conhece o Tite, não é de hoje. Quem acompanha futebol há muito tempo, ou nem tanto tempo assim, conhece o Tite. Quem contratou o Tite imaginava que o Flamengo daria show com o Tite? Qual foi a equipe do Tite até hoje na carreira dele que deu show, que jogou bonito, que jogou um futebol espetacular? Talvez o Corinthians de 2015, que tinha Renato Augusto no auge, que tinha Rodriguinho voando, talvez tenha sido a única equipe. Todas as outras equipes do Tite, todas eram equipes eficientes, equipes competitivas, equipes que jogavam bem, se defendiam bem, eram equilibradas, não eram equipes de dar show, de dar espetáculo, de dar goleada. O Tite sempre foi assim. Quem contratou o Tite sabia disso. Todos nós sabíamos disso. O Tite é assim. Ele tem essa forma de trabalhar. E ele vem para um clube que tem uma cultura, mesmo quando tinha times ruins, eu me lembro disso. O Flamengo já teve vários times ruins ao longo da sua história. Teve grandes times, mas teve times ruins também. Momentos difíceis. E mesmo quando tinha times ruins, a exigência da torcida era futebol para frente, futebol ofensivo, vamos jogar bem, vamos ganhar de goleada e tal, aquela coisa toda. E o ambiente do Flamengo, da torcida, né, de toda a divulgação que existe em torno do Flamengo, fazia com que esses times limitados se superassem, entrassem em campo, comendo grama, mordendo a bola, dando a vida, e muitas vezes times limitados do Flamengo fizeram grandes jogos e conseguiram grandes conquistas. O Tite tem em mãos agora um grande elenco. Ele tem jogadores de qualidade. Podem render muito mais e que já renderam mais nessa temporada. Mas parece que uma liga que começava a nascer, ela se desfez. Aquela sintonia entre grupo e Tite parece que está rompida. Eu estou falando isso observando à distância
não tenho informação, apenas eu estou deduzindo pelo que eu estou vendo. E tocando no seguinte ponto, é o mesmo roteiro que derrubou outros treinadores do Flamengo, com jogadores, muitos deles, andando em campo, sem inspiração, sem dedicação, e a diretoria de futebol, cadê a diretoria de futebol? Começa a pegar outro caminho, começa a se afastar. E aí a torcida, que já tem uma antipatia natural pelo Tite, quando os resultados não vêm, eu continuo falando. Os números, se você pegar os números da temporada, os números são ótimos. O Flamengo só perdeu 2 jogos esse ano. 2 jogos. Contra Bolívar e Botafogo. Porém, a torcida quer desempenho. E ela tem todo o direito de pedir isso. A torcida do Flamengo não está acostumada, é uma questão cultural do clube, de ter times burocráticos. Times que não dão algo a mais. Que se não dá na bola, vai na raça. E esse time do Tite, ele começa a ficar parecido com o time de outros treinadores da história recente do Flamengo. Times que travaram, que empacaram. Por quê? Porque os jogadores passaram a não jogar nada e visivelmente não colaboraram com o trabalho do treinador. Dá a entender que isso começa a acontecer com o Flamengo do Tite. E repito, o ponto de corte. Milionários estreia na Libertadores da América no dia 2 de abril. A partir dali, o Flamengo teve raros bons momentos. A melhor partida foi contra o São Paulo no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, em que o time jogou bem a maior parte do jogo, mas no final tomou sufoco do São Paulo e quase sofreu. Então, algo aconteceu. Algo está acontecendo. E não é a primeira vez que isso acontece no Flamengo. E eu volto a frisar o ponto. O treinador tem culpa, obviamente, mas, de novo, está se cometendo o erro de só colocar toda a bucha na conta do treinador. Existe todo um sistema e todo um processo no Flamengo que gera um círculo vicioso que dá nisso. O que vai acontecer? O Flamengo mandará o Tite embora? O Flamengo pagará outra multa absurda, alta, para um treinador de futebol? O Flamengo trará um outro treinador? Quem vai ser o treinador do Flamengo? Felipe Luiz, que tem 5 meses como treinador de futebol da equipe sub-17 do Flamengo e que, se eu não me engano, não tem ainda a licença para trabalhar no futebol profissional, está fazendo os cursos, está se aprimorando, ele faz muito bem. É isso que vai acontecer? Esse é o caminho? Aí, nação, essas foram então as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho para ver o que vai acontecer. O Flamengo treina hoje, nessa sexta-feira, no Rio de Janeiro, depois embarca para São Paulo e vai se hospedar ali perto de Bragança Paulista para poder fazer a partida contra o Red Bull Bragantino. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai ficar de olho e vamos trazendo as informações para vocês de acordo ao treino do Flamengo para a gente poder esboçar o time que vai jogar contra o Red Bull Bragantino, uma partida importantíssima no Campeonato Brasileiro. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo, nação. Deixe o seu like, se inscreva no canal e fique atento no nosso canal. Daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Flamengo para vocês. Tamo junto, um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo.